O plenário do Senado deverá começar a discutir a partir da próxima terça-feira, 19, a proposta de emenda à Constituição do senador Rodrigo Pacheco, que pretende criminalizar a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas no país. A tramitação foi decidida nesta quinta-feira, 14, em reunião dos líderes do Senado. A PEC, aprovada na última quarta-feira na CCJ, passará por 5 sessões de debates no plenário antes de ser votada em 2 turnos, onde precisará do aval de no mínimo 49 senadores. Depois, a proposta será votada na Câmara dos Deputados. E a Justiça Federal suspendeu a cobrança feita pelo governo contra o ex-ministro da Justiça Anderson Torres para que ele devolvesse os salários de delegado da Polícia Federal recebidos enquanto esteve preso por ordem de Alexandre de Moraes. Na decisão, o juiz Gabriel Zago usou uma jurisprudência do STF que argumenta que a suspensão de salário de funcionário público por prisão preventiva violaria a, abre aspas, presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, fecha aspas. Já o deputado Eduardo Bolsonaro participou de um jantar com o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No encontro, 03 intermediou uma conversa por meio de uma videochamada de Jair Bolsonaro com o candidato do Republicanos, abre aspas. Certamente Trump está ciente do que se passa no Brasil, e se há uma característica forte nele é sua coragem e autenticidade para implementar as decisões corretas. Ao final, pude fazer uma chamada de vídeo conectando o presidente Trump com o presidente Bolsonaro. É impossível não admitir que se tratam dos 2 maiores líderes patriotas do Ocidente, fecha aspas, disse Eduardo. E parlamentares do PSOL acionaram a Justiça e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo para barrar a cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Teatro Municipal localizado no centro da capital. Marcado para o dia 25 de março às 20 horas, o evento foi solicitado pelo vereador Rinaldi de Gílio e autorizado pela Prefeitura de São Paulo, mas os parlamentares da extrema esquerda estão alegando que o prefeito Ricardo Nunes estaria utilizando o evento para fins eleitoreiros. E o TSE confirmou nesta quinta-feira, 14, a decisão que tornou inelegível o ex-deputado estadual do Ceará, delegado Cavalcante do Partido Liberal, por críticas à justiça eleitoral. Na campanha eleitoral de 2022, Cavalcante disse em palanque montado em praça pública que resolveria, abre aspas, na bala, fecha aspas, o resultado da eleição caso o então presidente Jair Bolsonaro não saísse vitorioso do pleito. Ele foi condenado por abuso de poder político, de autoridade e de comunicação. O único a divergir no TSE foi o ministro relator Raul Araújo. Com o resultado, ele não poderá disputar pelo menos os próximos 3 pleitos, 2024, 2026 e 2028. Segundo Ricardo Lewandowski, o Estado não hesitará em usar o poder de polícia contra as fake news e a Anatel ainda prometeu tirar do ar sites e aplicativos que eles entendam que está divulgando fake news sem o devido processo legal. Primeiro eu queria que eles mostrassem em que artigos legais eles se baseiam. Isso não está na Constituição, não está em nenhum outro código legal. Portanto, é uma decisão ilegal. Mas, queria que eles me ajudassem a entender o que é fake news. Vou dar um exemplo. Na campanha presidencial, eu fui proibido, ignorei a proibição, até quando foi possível. Foi proibido, por exemplo, de dizer que o Lula é amigo de ditadores. Como se ele detestasse o Nicolás Maduro, os ditadores africanos para quem dá dinheiro, a ditadura de Cuba. Pois bem, nesta campanha, se eu disser que ele é inimigo dos ditadores, Maduro, os de Cuba, eu estou mentindo? Pelas regras da eleição presidencial, eu vou estar mentindo. Quem se acha capaz de distinguir verdade e mentira em qualquer situação, esse já é um caso clínico, não é nem um caso político, é caso clínico, e só maluco acha isso possível. E para encerrar, a Constituição proíbe censura e isso aí é censura. Então está na hora da Justiça Eleitoral, agora tem da Justiça Eleitoral precisa se botar no seu lugar. Agora tem uma agência, Anatel. A Anatel não tem poder de coisa nenhuma, ela tem de regulamentar a área, não o conteúdo que aparece por lá. Então fica no seu lugar aí o presidente da Anatel, para que o Brasil não note que existe mais uma besta do poder. Augusto, no Sem Filtro de terça-feira, o senhor comparou a República Velha com o TSE. O que o senhor quis dizer com isso? Inclusive, teve um curso do senhor que a gente fez recentemente sobre a história do Brasil que contou essa relação.
Pode dar uma palhinha aqui pra gente? Também por isso que daqui a pouco vou relançar esse curso. Estão pedindo, eu vou relançar. Vou dar o exemplo, é muito simples. Quando terminava a eleição na República Velha, que foi de 1889 a 1930, saía a lista com o nome dos deputados eleitos e uns poucos oposicionistas conseguiam sobreviver à fraude, que era a regra, e entravam na lista. Essa lista passava por uma comissão, fora dominada pelo governo, pela turma que estava no poder, e eles vetavam nomes de oposicionistas que mais o incomodavam. Isso acabou com a Revolução de 30. E depois o Brasil, com a democracia, nem se pensou mais isso. É o que o TSE está tentando ressuscitar. Ele já faz isso. Esse aqui não pode ser deputado. O Moro precisa deixar de ser senador. Eles estão tentando. Deltan Dallagnol não pode. O que é isso? Eles não estão só cometendo uma injustiça contra e uma ilegalidade contra um representante do povo. Eles estão punindo o povo que o elegeu. Os milhares de eleitores que são representados pelo eleito. O governo Lula está negociando acordos com empreiteiras da Lava Jato. O que o senhor pode falar sobre isso? Bom, eles não só voltaram ao local do crime, como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, que voltou junto, como eles estão, pelo jeito, eles estão dispostos a completar a roubalheira. Eles conhecem o caminho do cofre, né, que acabou por levá-los à cadeia. Mas agora eles têm a justiça do lado deles e estão roubando de novo as mesmas vítimas, começando pela Petrobras. E convém dizer o seguinte, isso é dito pela empresa americana, inclusive, que examina alguns casos, algumas ladruagens ocorridas lá envolvendo a Odebrecht. Foi o maior esquema corrupto da história da humanidade. Já que o senhor falou em Petrobras, inclusive os investidores estrangeiros estão fugindo da B3 após a interferência do Lula na Petrobras. O que isso significa para o Brasil, a nível Brasil? O Lula acha que as estatais são dele. Por isso que ele impede a privatização e por isso é que ele mete a mão. Nós estamos sendo governados ou desgovernados por um presidente que foi condenado em 3 instâncias porque é ladrão, corrupto e lavador de dinheiro. Não dava para esperar um comportamento honesto. Pra gente finalizar, Augusto, Venezuela. Outro dia eu li que esses passo a passo que o Lula está tomando é o mesmo caminho da Venezuela em relação à Petrobras, de coloca a ideologia ideologização. Isso, na Petrobras. Eles pegam começou com o Hugo Chávez e o Maduro prosseguiu. Eles pegaram a estatal petroleira e transformaram numa fonte de dinheiro para iludir o povo, dão esmolas federais, corromper o exército, dão cargos e diretorias da empresa, e acabaram quebrando essa petroleira. Era grande e respeitada quando a Venezuela era uma democracia. Já está sob o poder do chamado chavismo desde 1999, 25 anos. A Venezuela, que era uma democracia e um país próspero, está em decomposição. O Lula está querendo usar a Petrobras para colocar afiliados, vender, trocar, comprar o apoio de partidos políticos e, claro, ganhar dinheiro. O Lula só pensa nisso. Como dizia o Celso de Mello, que era ministro do Supremo e depois ficou amigo deles, o projeto deles é criminoso, é um projeto criminoso de poder. O que é o PT? É ganhar dinheiro. O nosso dinheiro.